A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do IBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 5, que traz como título O Arrebatamento da Igreja. Bem, nós estamos aqui comentando a revista produzida pela equipe do IBD em Foco, a revista que trata de escatologia. E nesta lição nós vamos detalhar sobre a segunda vinda de Jesus, que nós acreditamos, nós defendemos aqui, estamos defendendo a linha teológica que Jesus volta antes do milênio e antes da grande tribulação. Então essa vinda de Jesus, essa primeira fase da vinda de Jesus, que acontece antes da grande tribulação, é para retirar a igreja da terra. Então a igreja não passa pela grande tribulação e a igreja se encontra com o Senhor nos ares. Então isso é chamado de arrebatamento. É um tema muito importante que a gente tem que estudar e tem que detalhar. Vale ressaltar que a nossa revista é totalmente gratuita, você pode baixar ela na descrição deste vídeo, você pode usar na EBD, mas pode usar no culto de ensino ou qualquer outra situação, circunstância que você queira ensinar sobre o arrebatamento, sobre escatologia de forma geral. Então baixa aí a nossa revista, você pode adquirir também o slide em PowerPoint no site ebdemfoco.com. Além do slide em PowerPoint, temos essa aula em vídeo e essa aula em vídeo também é publicada em áudio. Então a gente dá o suporte completo para você ministrar o conteúdo de excelência. Nós temos também o livro de apoio dessa revista, que você pode adquirir esse livro. Na descrição do vídeo tem o link aqui também, para você quiser copiar o link que está aqui, ao fim dos tempos, aí entendendo a visão dispensacionalista da escatologia, é o nosso livro de apoio, onde a gente se aprofunda mais nos temas. E temos também o livro dos 4 Cs da educação cristã, seja um educador cristão de excelência, onde aqui eu falo dos 4 conhecimentos necessários para ser um professor da EBD ou um educador cristão de excelência. Neste caso, você vai aprender sobre conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então o conteúdo aqui é excelente, um livro com mais de 100 páginas, são 120 páginas para você estudar e aprender aí a ministrar uma aula de excelência, ser um educador cristão de excelência. Então você pode também adquirir este livro. Os dois são em PDF, tá? Na descrição do vídeo tem o link para você adquirir os livros. Então vamos lá, vamos começar aqui nossa temática em foco, que diz assim: o arrebatamento é o evento mais aguardado pela Igreja do Senhor. Nós ansiamos pelo ressoar da última trombeta, para que, enfim, possamos estar com o Senhor eternamente. Então é um tema importante e a igreja tem que aguardar. Quando a gente fala igreja aqui, vale ressaltar que a gente está falando do povo de Deus como um todo. Não estou falando da Igreja Assembleia de Deus ou a Igreja Batista. Não. Eu estou falando do povo de Deus que é salvo. O povo de Deus de qualquer época, todos os salvos, de todas as denominações, de todas as épocas, de todas as nações, enfim, esse povo salvo é chamado de igreja, a igreja de Deus. Então o arrebatamento é para a igreja como um todo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, no entanto, ela é muito importante, eu quero que você faça essa leitura e nós vamos também, durante a aula, fazer essa leitura aos poucos, explicando ela de forma mais detalhada. Não se preocupe que a gente vai tratar desse assunto, dessa leitura durante a aula. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: brevemente, um grande evento acontecerá e será noticiado por todos os veículos de comunicação, bem como grandemente comentado em todas as redes sociais. Esse evento é o arrebatamento da igreja. Então a gente entende que o arrebatamento da igreja vai ser um evento que vai ser percebido por toda a humanidade. Todas as pessoas da face da terra vão perceber e as notícias vão se espalhar. Então será algo noticiado no mundo inteiro. E não sabemos exatamente como isso vai ser, não sabemos que tipo de notícia, como que o mundo vai reagir diante dessa notícia. No entanto, vai ter aí muitas explicações, muita coisa explicando, tentando explicar o que aconteceu com esse povo barulhento que desapareceu. A palavra arrebatamento significa arrancado rapidamente e com força, e abrangerá apenas aos salvos em Cristo de todas as gerações. No caso, o arrebatamento se refere aqui aos salvos em Cristo que estiverem vivos, mas também aos mortos que vão ressuscitar e também serão arrebatados. Por isso que colocamos aqui que aos salvos de todas as gerações. Então, desde quando Deus criou o mundo até o momento do arrebatamento, todos que morreram irão ressuscitar e subirão também com os vivos. Esta lição apresentará alguns elementos desse grande evento para a igreja. Que Deus nos ajude em Cristo para que possamos chegar lá, porque muitos vão ficar. Muitos estão na igreja, mas ainda não se converteram, não entenderam
a verdade do Evangelho, não têm compromisso com Cristo e por esse motivo eles vão ficar. Mas que nós possamos permanecer firmes, perseverar até o fim para subirmos no arrebatamento da igreja. Tópico 1. O princípio das dores. 1.1. Por que princípio das dores? O que significa essa palavra? Ao ser perguntado sobre os sinais que indicarão a sua volta e o fim dos tempos, Jesus dá uma resposta para os discípulos. Mas vamos ver aqui a pergunta. Ele fala assim, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus ainda estava vivo, né? Mateus 24:3 aqui, Jesus ainda estava vivo. Ele ensinava sobre esse tema, obviamente Jesus falava da sua morte, falava que ele ia voltar novamente, ia morrer, ia ressuscitar e ia voltar. Claro que eles ainda tinham muitas dúvidas, não sabiam detalhes, e por esse motivo eles ficaram curiosos e perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o sinal? Qual é o sinal? Fala para nós. Jesus apresenta aos discípulos uma longa lista de acontecimentos dos últimos dias. Então Jesus ele vai detalhar o que vai acontecer nos últimos dias. A gente entende que esses sinais eles começaram a partir do momento que Jesus subiu aos céus. E eles vão se intensificando até o momento da vinda de Jesus. No corpo do seu discurso, Cristo apresenta sinais calamitosos que serão intensificados à medida em que seu retorno se aproxima. Guerras e rumores de guerra, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Ou seja, são sinais na natureza, na sociedade, de forma geral, esses sinais indicam a vinda de Jesus. Nós vamos falar deles daqui a pouco, vamos detalhar um pouco mais sobre esses sinais. Tá? Eles são apresentados como o princípio das dores. Não é a grande tribulação ainda, é o princípio. As coisas vão se intensificando cada vez mais e nós vamos percebendo isso, e Jesus já tinha falado, Jesus já tinha ensinado sobre isso para nós não ficarmos preocupados. A palavra dores nesse texto, né, tem o mesmo significado de dores de parto. Tá? Quando tem as dores de parto, indica que vai acontecer algo, no caso, o nascimento da criança. Então Cristo estava alertando que todos os sinais não seriam um final consumado, mas o aviso de que este fim estava prestes a acontecer. Então é um aviso de que o fim vai acontecer. Tá? Então os sinais apontam para algo que vai acontecer. Então é parecido, por isso que usa a princípio das dores, usa a mesma palavra usada para dor de parto, porque indica algo mais na frente. 1.2. Já estamos vivendo a tribulação? Muitos tendem a confundir o princípio das dores com o período da tribulação na Terra, mas não é bem assim. A gente entende que vai ter um período que a gente chama de grande tribulação. Este período é um período que vai vir depois que a igreja foi arrebatada. Tem um ponto de vista que a gente apresentou lá na lição 2 sobre escolas escatológicas, que é o amilenismo. O amilenismo, na verdade, eles acreditam assim, que o milênio é esse período que a gente está vivendo, né? mas este período também é marcado por muito sofrimento, muita perseguição, muitos sinais, enfim. Então a grande tribulação também já seria agora. Tá? Os amilenistas eles vão ter essa visão. Eles não acreditam numa grande tribulação lá depois que a igreja é arrebatada, porque, segundo eles, não tem um arrebatamento da igreja. Então, assim, é só para relembrar da importância da questão de entender as várias visões, aí é bom a gente entender as várias visões. Então, segundo os amilenistas, nós já estamos vivendo a grande tribulação, seria mais ou menos isso. Mas não é bem assim, né? Quando a Bíblia trata sobre a tribulação, ela afirma que, Mateus 24:21, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então essa grande tribulação, ela vai ser algo realmente muito intenso e vai ter um período ali determinado, né? Vai durar esse período aqui. Então vai ser algo bem específico. Devemos ter em mente que o período de tribulação somente terá início após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, depois que a igreja é arrebatada, é que vai acontecer a grande tribulação. Então Deus vai livrar o seu povo, Deus vai livrar a sua igreja deste período de sofrimento, de que a sua ira vai ser derramada sobre a face da terra, sendo marcada pelo aparecimento do anticristo. Então o anticristo ele vai aparecer logo que a igreja for arrebatada, e acontece o seguinte, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre o anticristo mais na frente, se eu não me engano na lição 8, a gente vai falar do anticristo de forma mais detalhada, mas assim, já lembrando, a gente já vai tocando no assunto desde agora. O princípio
das dores reflete uma etapa que antecede o arrebatamento da igreja. Então, a grande tribulação após o arrebatamento. Princípio das dores antes do arrebatamento. Então, a gente tem que ficar bem claro isso aí, alertando o mundo que Cristo virá. Então, o propósito do princípio das dores é alertar a humanidade. Na verdade, assim, o pecado dominou a humanidade, o pecado destrói tudo isso é resultado do pecado. A gente sabe que o mundo vai caminhando de mal a pior, mas também isso já estava previsto que iria acontecer e aponta para o fim de todas as coisas, que é a volta de Jesus. Né? Começa com a volta de Jesus, depois grande tribulação, depois tem a vinda de Jesus em glória, enfim, tem vários acontecimentos mais na frente. 1.3. Não vos assusteis. Enquanto o mundo estará agitado com os acontecimentos dos sinais, que é o que está acontecendo hoje, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, e essa pandemia deixou o mundo agitado, parou o mundo, moveu o mundo. É uma coisa que moveu o mundo inteiro, todo mundo está envolvido nisso aí. A igreja de Cristo é diferente. A igreja ela deve permanecer firme e constante, não desesperada. Os crentes não devem ficar desesperados, mas permanecer firme e constante, aguardando com esperança o grande evento, que é, no caso, o arrebatamento. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, faz parte da nossa leitura bíblica que eu falei, a gente ia detalhar mais na frente. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa passagem, ela nos dá muita esperança, porque diante de tudo que está acontecendo, sabemos que Jesus está voltando, que tudo isso vai acabar. Podemos encontrar notícias que refletem o preparo de pessoas para um apocalipse zumbi. Por incrível que pareça, quando a gente pesquisa na internet apocalipse zumbi, aparece um monte de coisa lá parecendo séria, coisa assim. Tem gente levando isso a sério. Mas isso não faz sentido, isso não é bíblico, tá? Isso é invenção das pessoas aí. Ou até mesmo planejando realizar colônias em outros planetas, caso a Terra fosse inabitável. Então tem gente pensando nisso, olha, a Terra está se destruindo, a natureza está sendo destruída, e enfim, está acontecendo muitos problemas. O que acontece? A gente tem que preparar aí para viver em outro planeta. Tem pessoas pensando nisso, tem cientistas, tem empresários, tem o Elon Musk, né, que é o CEO da Tesla, uma grande empresa de tecnologia, que tem a intenção de mandar a pessoa para Marte, quem sabe até povoar a Lua ou Marte, enfim, tem umas ideias malucas. O Elon Musk ele tem umas ideias malucas aí, você pode dar uma pesquisada sobre ele. Mas enfim, o que eu quero dizer é, isso aqui é coisa do homem. Tá? O homem que não confia em Deus, que não acredita que Jesus vai voltar, que está pensando em tomar uma decisão por si mesmo. É claro que nós, aqui nessa terra, temos que lutar ao máximo para preservar a natureza, para preservar, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe, de fato a gente não sabe. Ele pode voltar agora, pode, mas ele pode voltar daqui 1000 anos. Então a gente tem que ter sim uma certa preocupação em preservar esse ambiente em que vivemos, pensando nos nossos filhos e nos nossos netos. No entanto, a gente não pode tentar criar o céu aqui na Terra, porque isso aqui vai se acabar um dia. E não adianta também ficar pensando em ir para outro planeta, que isso não vai acontecer. Não é a escapatória. O que o ser humano tem que fazer é confiar em Cristo, é crer em Jesus como Salvador, crer que existe uma vida após a morte, crer que Jesus um dia vai voltar para levar a sua igreja. Essa é a atitude, deve ser a atitude de um ser humano. Então, o cristão, ele vai olhar para esse tipo de coisa aqui e, sim, legal, interessante, mas não é isso. Não é isso que Deus prometeu para nós. Ele quer algo muito maior. Os sinais que antecederão a volta de Cristo têm como propósito alertar todos que Ele está às portas. Então, os sinais estão mostrando o quê? Que Jesus está voltando. A qualquer momento Ele vai voltar. Eles não são a confirmação de que estamos vivendo o período de tribulação previsto na Bíblia. Só reforçando, né, aquela questão de que dizer que já estamos vivendo a tribulação não é isso. Né? Os sinais, pelo contrário, eles são necessários, contudo, não são o fim. São necessários, contudo, não são o fim, mas sim um aviso de que breve está o fim. Daí a necessidade de nós ensinarmos e nós pregarmos este tema. É muito importante a igreja ouvir
Tem muita gente desesperada, muita gente preocupada, principalmente nessa época de coronavírus. Ah, meu Deus, por que está acontecendo? Calma, calma, sinal do fim dos tempos. É mister que isso aconteça e atinge todo mundo, tá? Não fica pensando que os sinais vão atingir só os ímpios e os salvos estarão protegidos. Não, os sinais atingem todo mundo, tá? Tem crente morrendo no coronavírus, tem crente morrendo em guerra, tem crente morrendo em desastres naturais, sabe? Atinge a humanidade como um todo. O que Cristo quis aqui ensinar é: não vos preocupeis, porque é mister que isso aconteça, e isso só está preparando para a minha volta. Então a gente tem que viver nessa esperança, temos que pregar e ensinar esse tema. Ele é muito importante. Segundo tópico, sinais dos tempos. Primeiro, 2.1, sinais na natureza. Alguns dos sinais da volta iminente de Cristo e do final de todas as coisas ocorrerão na natureza. De forma geral, a natureza também está revoltada com tudo isso, né? Ela também foi atingida com o pecado. Em seu sermão profético, Jesus afirmou que haveria muitos terremotos, grandes sinais do céu e coisas espantosas, coisas que a gente não consegue nem saber o que é. Sabe, cada coisa que vai acontecendo que a gente não tem explicação. Mas a questão dos terremotos é algo que atinge bastante a humanidade. Não precisamos procurar muito para saber que todas essas coisas estão acontecendo. De fato, o que falar do terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, onde milhares de vidas pereceram naquele país? O Haiti sofre até hoje as consequências desse terremoto, já se passaram 10 anos e eles continuam sofrendo as consequências. Um país pobre, um país que já vive na miséria, enfim, historicamente falando, o Haiti não se desenvolveu muito, é uma ilha com poucos recursos, precisa de ajuda humanitária e de repente vem esse terremoto, devasta o país por inteiro, pode-se dizer, e a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? É sinal do fim dos tempos. Jesus já tinha falado. Ainda podemos listar quedas de meteoros, temos furacões, tufões, vulcões, erupção, maremotos, tornados, tudo isso, tudo que acontece, todo tipo de desastre natural, também está falando do sinal do fim dos tempos, indicativos de que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos 8:22. Então a natureza geme por causa do pecado, a natureza também anseia por essa transformação. Não é somente nós que queremos ser transformados, ter um corpo glorioso e passar a eternidade com Cristo. Toda a obra da criação também anseia por isso. Então Deus vai restaurar toda a sua criação. 2.2. Sinais na sociedade. A lista de sinais que ocorrerão na sociedade é grande. Eles não somente atuarão e refletirão na vida social, mas na moral e religiosa também. Vale ressaltar que toda a vida do ser humano, a vida religiosa, a vida moral, todos os aspectos serão aí afetados com os sinais. Na verdade, assim, o pecado está cada vez mais atingindo a humanidade caminha para um abismo, realmente. A humanidade não quer ouvir o Evangelho, não quer crer no Evangelho, por esse motivo vai sofrendo as consequências do pecado, e os sinais do fim dos tempos atingem também a vida moral e religiosa. Em linhas gerais, os sinais da vida social são comparados aos dias de Noé e os dias de Ló. Lá em Lucas 17, 26 e 29, Jesus fala disso. Ou seja, serão tempos em que a humanidade servirá mais à criatura do que ao Criador. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25. O apóstolo Paulo detalhando aqui sobre o comportamento do ser humano no decorrer do século, da história. Não somente nos dias de Noé, mas em toda a história, a humanidade preferiu a criatura. A idolatria fez parte da humanidade como um todo. A perversão, enfim, todo tipo de maldade no coração do ser humano, tudo isso vai se intensificando e tem se intensificado porque é o fim dos tempos. Ainda podemos acrescentar os sinais da vida na vida social, como guerras e rumores de guerras. A gente observa aí países guerreando. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem assim uma guerra declarada, apesar de que a violência é muito grande, né? Mas nos países lá do Oriente Médio, alguns países ali da África, eles vivem em constante guerras civis. Então isso também sinal do fim dos tempos. Fomes e epidemias. A epidemia é muito fácil de falar porque a gente observa a questão que a gente está vivendo hoje, a questão do coronavírus e dentre outras doenças que estão por aí.
Então isso aí atinge a humanidade como um todo. E a questão da fome é algo bem delicado, porque mostra também um aspecto do pecado do ser humano. Porque assim, o planeta Terra hoje, de forma geral, o que é produzido de comida seria suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. Nós temos hoje 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Enfim, é bem menos, tá, do que os 10. Então, de 10 para 7, aí tem que estar sobrando 3 bilhões de pessoas. O que acontece é, temos comida sobrando e tem pessoas passando fome. Segundo, acho que a OMS, se eu não me engano, que é uma estatística, ou é da ONU que dá essa estatística, que 800 milhões de pessoas passam fome ou têm pouca comida. É uma quantidade muito grande, quase 1 bilhão de pessoas estão sem comida. Agora, por que tem tanta gente com fome e tem comida sobrando? Desigualdade social. E aí entra o pecado, tá? O problema do pecado. Tem pouca gente com muita coisa, com muita comida, com muito dinheiro, com muita riqueza. E essas pessoas não têm amor no coração, não procuram um problema para resolver o problema da fome no mundo. É claro que é uma situação bem complicada, não é tão simples, não é algo muito assim, faz isso e pronto, resolve o problema. Mas é resultado do pecado. Tá? O pecado está no coração do homem e a humanidade, infelizmente, não consegue fazer as coisas da forma correta. Por esse motivo, temos aí tanta desgraça acontecendo. Os sinais na vida moral são enganação, no caso, falsos profetas. No meio evangélico isso acontece. A gente observa que tem muita gente sendo enganada, com pessoas que trazem falsos ensinos, trazendo um falso evangelho, uma salvação que não é uma salvação pregada na Bíblia e que simplesmente as pessoas estão sendo condenadas ao crer nesse tipo de ensino. Traição e ódio acontece também, a humanidade também está envolvida em todo tipo de pecado relacionado à traição, falta de confiança, ódio. Iniquidade, de forma geral, a perversão sexual, dentre outras coisas. Em tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, de 1 a 15, fala assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e a lista continua. Eu parei aqui no versículo 2, mas a lista continua. Se você ler até o versículo 15, o apóstolo Paulo vai detalhando aí a situação da humanidade. E isso por quê? Porque nos últimos dias vai acontecer, assim, do meu ponto de vista, uma conversão de muitas pessoas, tá? Muita gente está se convertendo, realmente o evangelho está sendo pregado, eu vejo que o evangelho está impactando a vida de muitas pessoas, mas também as pessoas que não se convertem, parece que elas estão piorando cada vez mais, estão numa devassidão muito maior, elas estão pecando mais, estão crescendo mais em pecado, e a Bíblia fala que isso iria acontecer e elas só estão acumulando juízo para si. E tudo isso aponta para o fim dos tempos, tudo isso aponta para o que está acontecendo e Jesus vai voltar a qualquer momento. Não podemos esquecer que o âmbito religioso também apresentará os seus sinais, apostasias, no caso as pessoas que se afastam de Deus, escarnecedores, no caso aqui, pessoas que vão escarnecer das coisas de Deus, vão falar mal, vão querer deturpar as coisas de Deus. Falta de fé acontece também, um dos sinais que tem entrado até mesmo no meio evangélico, muitas pessoas crentes, mas que não têm fé, não creem em Jesus, na verdade, talvez quer estar lá somente de aparência. E perseguições, no caso, os cristãos também serão muito perseguidos e tem aí muita perseguição em alguns países. Líderes religiosos que se apresentarão como pastores de ovelhas, porém são ladrões e salteadores, são lobos. Esses falsos pastores que tem acontecido muito aí, tem aparecido no meio evangélico, e a gente tem que tomar muito cuidado com seus falsos ensinos. O terreno está preparado, 2.3. Toda desordem que acontece no mundo tem um único objetivo, preparar o terreno para a atuação do anticristo. A própria Bíblia já revela isso quando afirma, já o Ministério da Injustiça opera, 2 Tessalonicenses 2,7. O anticristo ele não veio ainda, pelo menos ele não se manifestou. No entanto, já temos o espírito do anticristo. Ao mesmo tempo que o mundo está caminhando para um caos, está caminhando para piorar cada vez mais, existe uma certa, assim, pode-se dizer assim,
ação no mundo procurando uma paz mundial. E quando chegar este que vai promover esta paz mundial, este vai resolver, entre aspas, os problemas do mundo. Esse vai ser o anticristo. A afirmação de que quanto pior, melhor, pode com toda certeza ser associada ao anticristo, porque é justamente isso que ele vai fazer. Quanto for as coisas forem piorando cada vez mais, melhor vai ser para ele, porque ele vai querer, ele vai chegar com a proposta de resolver todos os problemas. Para ele, quanto pior for a situação, o mundo mais fácil será para a sua projeção na sociedade. Então, quando não tiver mais esperança, aí ele entra. Tá? Então, ele vai, no caso, o mundo busca por uma solução, e é isso que o iníquo irá apresentar, mesmo de modo enganoso. Tá? Ele vai apresentar uma solução para uma paz mundial, para resolver todos os problemas da humanidade. Por isso que os acontecimentos preparam todo o terreno para o favorecimento do reinado do anticristo. Então o anticristo, ele vai reinar. A gente vai estudar mais detalhado sobre o anticristo nas próximas lições, mas já fica sabendo aí que ele entra em cena após o arrebatamento da igreja, durante o período da grande tribulação, que vai ser 3 anos e meio de paz, que seria uma falsa paz, né, promovida por ele. Depois que ele se manifestar de fato quem ele é, aí vai ter 3 anos e meio de grande perseguição e grande tribulação. Terceiro tópico, arrancados com força. Precederemos os que dormem? Vamos lá. Existia uma grande controvérsia no meio dos tessalonicenses a respeito deste assunto. Tá? Os crentes da igreja de Tessalônica, eles estavam preocupados e querendo saber o que estava acontecendo, como iria acontecer a questão da vinda de Jesus. Ao que tudo indica, eles não acreditavam que os que morreram em Cristo seriam arrebatados juntamente aos que estiverem vivos no momento. Talvez eles acreditavam, assim, que seria primeiro o arrebatamento dos vivos e muito tempo depois a ressurreição dos mortos. Talvez o versículo indica mais ou menos nesse sentido. E aí Paulo vai fazer esse alerta e vai ensinar para eles o que vai de fato acontecer. Tá? Ele alertou aí que os vivos, vamos ler aqui nas palavras de Paulo, né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,15. Ou seja, os que dormem vão, no caso os mortos, vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados. 1 Coríntios 15:52 fala: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, fica bem claro aqui que primeiro os mortos vão ressuscitar. Tá? Então eles ressuscitam de forma incorruptível e nós seremos transformados. E todos os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Então a gente entende que vai acontecer praticamente junto. Não adianta também a gente querer fazer assim, qual a diferença de tempo? Vai ter 1 hora de diferença? Não, do meu ponto de vista é praticamente junto. O que Jesus está querendo dizer, o que Paulo está ensinando aqui, é que ninguém vai ficar para trás. Tá? Todos os vivos e todos os mortos vão se encontrar com Cristo nos ares. Então é o 3.2, o encontro com Cristo. Assim que ressoar a trombeta, logo após todos os salvos da história tiverem seus corpos transformados, partiremos ao encontro do Senhor nos ares. Olha só, a sequência é essa: a trombeta vai soar, os salvos vão ouvir essa trombeta, vai acontecer o arrebatamento, os vivos, os mortos serão transformados, vão subir também para encontro com o Senhor, e todos nós iremos encontrar com Ele nos ares. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa entrada no céu não será desacompanhada para que encontremos Jesus lá, mas sim iremos ao seu encontro nos ares e juntamente com Ele nós entraremos nos portões celestiais. Foi Cristo quem nos prometeu isso quando disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14:3. Então fica bem claro que essa esperança aqui o crente tem que ter, que Jesus vai voltar a qualquer momento, nós seremos arrebatados, os mortos irão ressuscitar e nós encontraremos com o Senhor nos ares. 3.3, a essência da nossa esperança. Muitos desejam chegar ao céu, andar nas ruas de ouro
e de cristal, comer do fruto da árvore da vida e habitar na Nova Jerusalém. Isso aqui é o que muita gente almeja, e realmente é muito bom a gente pensar nessas coisas, é maravilhoso. Mas a essência da nossa esperança não pode ser focada apenas no lugar para onde vamos, mas sim em quem nos conduzirá a esse lugar. Eu não tenho que pensar somente no lugar em si, eu tenho que pensar em quem vai me conduzir. E quem é? É Cristo. O melhor do céu é estar na presença de Deus. O melhor do céu, nós vamos para o céu, não é para andar em ruas de ouro, ou na Nova Jerusalém, vamos colocar aqui, né? Na Nova Jerusalém. Não é para andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, comer do fruto da árvore da vida, encontrar os nossos amigos, tudo bem, mas tudo isso é muito importante, é muito bom. Só que o melhor mesmo é estar na presença de Deus. O melhor do céu é viver na presença de Deus eternamente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É estar na presença da Trindade ali para toda a eternidade. Isso é o melhor do céu. A gente não pode ficar pensando somente nas coisas que vão ter lá, mas temos que pensar nessa presença maravilhosa. A palavra de Deus sempre foi enfática nisso. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:3. Olha só, Jesus está preocupado em estar conosco. E nós não vamos estar preocupados em estar com Ele? Ou a gente vai ficar pensando só nas ruas de ouro, na coroa que vai usar? Não, a gente tem que estar preocupado em passar a eternidade na presença dEle. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, ele coloca assim, ó, encontrar com o Senhor e estar para sempre com o Senhor. Isso era que Paulo almejava. Encontrar com o Senhor e estar para sempre com o Senhor. Ele vivia na expectativa de ver o Senhor. Acho que é porque ele viu o Senhor quando ele se converteu, né? Jesus apareceu para ele lá, e ele já ficou logo apaixonado. Ele falou, não, esse Jesus, eu quero estar com ele na eternidade, eu quero viver com ele. Paulo almejava isso. E a gente tem que almejar também. A gente tem que estar com ele, pensar nele, dormir pensando em Jesus, acordar pensando em Jesus, viver o dia inteiro pensando em Jesus, porque nós queremos passar a eternidade com Jesus. A essência da nossa esperança está juntamente com Cristo para sempre. Esta deve ser a primeira prioridade do cristão. Isso é muito importante. O ímpio, ele não pode ir para o céu porque ele não ama Deus, ele não ama Jesus. Tá? O ímpio, ele não busca Jesus. Então, por que ele vai querer passar a eternidade com Jesus? Não faz sentido. O céu não é lugar para ele. O céu é lugar para quem ama Jesus. O céu é lugar para quem confia em Cristo como Salvador. O céu é lugar para quem depositou a confiança da salvação nele. Então são esses que serão salvos. É salvo só quem crê, que é justamente isso. Crer em Jesus significa viver a vida de Cristo e amar Ele acima de todas as coisas. E é por isso que nós temos que ir para o céu, para estar na presença dEle. Isso é o melhor do céu, o melhor da eternidade. Conclusão. A noiva do Cordeiro aguarda ansiosa o seu encontro com o noivo. Mas, enquanto isso, ela deve estar preparada para este encontro. Tudo ao nosso redor somente reafirma que Cristo breve virá. Cabe a nós somente estarmos preparados para este grande encontro. E você está preparado? A gente vai ter uma lição falando somente disso, mas para refletir agora. Você está preparado? Estar preparado significa o quê? Você confiou a sua salvação em Cristo. Você confia que Ele te deu a vida eterna. Mediante a fé, não é por tuas obras, não é pelo teu esforço, mas é porque você crê nele. Então, quando você crê nele, você está preparado, você confia nele, você acredita nele, você anda com ele. Então, é isso que significa estar preparado, fazendo a sua obra, trabalhando para o seu reino. Então, nós temos que viver na expectativa da volta de Jesus, porque ele pode voltar a qualquer momento. Amém? Então, agradeço você que acompanhou a aula até aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode perguntar. Temos o WhatsApp na descrição do vídeo e temos também aí os comentários que você pode deixar. A gente se esforça para responder, nem sempre tem tempo, mas pela graça de Deus a gente vai conduzindo aqui esse ensino. Então é isso. A paz do Senhor. Até a próxima aula.